Olá, meus jovens, sejam bem-vindos de volta ao nosso curso de Cálculo 1 para o ensino superior. E nesse vídeo a gente vai tratar da primeira parte das regras de derivação ou regras de diferenciação. Aqui eu vou abordar as 5 primeiras regras simplórias. Em seguida, no próximo vídeo, a gente vai tratar de 2 regras que elas são um pouco mais técnicas. E em seguida vai ter a última regra de derivação que a gente vai precisar. E depois, em seguida, vai ser somente técnicas de derivação e outros assuntos correlatos. Mas é importante que você saiba todas essas regras iniciais aqui. Tem que decorar? Infelizmente tem, você vai ter que decorar no começo. Mas à medida que você for resolvendo problemas, você vai se habituar e vai sempre lembrar das regras de derivação. Muito bem, o que é que vamos tratar aqui? Regras de diferenciação ou derivação, parte 1. Aqui tem as 4 primeiras, na outra página a 5ª. Mas vamos começar da mais simples, para que requer uma análise um pouco mais técnica. Muito bem. A primeira a gente chama de regra da constante. O que é isso? A gente vai tratar nela somente funções constantes, ou seja, são retas horizontais. Bem, se você sabe aqui da derivada e sua definição formal, a gente vai começar a deixar de fazer o limite para simplesmente aplicar a regra de derivação, mas eu não posso deixar que você deixe de saber de onde que vem essas regras. Muito bem. Se você tomar aqui a expressão da definição formal da derivada e fizer esse limite para descobrir qual é a derivada de uma função constante, você vai fazer nada mais que substituir f de x mais h. O que é f de x mais h? É isso aqui mais h, se depender de x, menos f de x. Essa função constante ela é uma reta, ela não depende de x, é uma função independente. Dessa forma, eu prossigo dizendo que o limite para quando h tende a zero da minha função f de x mais h. O que é isso? É a própria c. É o próprio valor c. Porque a minha função não depende de x. Não tem espaço aqui para inserir x mais h. Ela não admite isso. E em seguida é a própria função. Ou seja, a própria constante de novo dividido por h. Eu sei que aqui em cima no meu numerador eu vou ter a simplificação e anulação dos termos. De tal forma que isso aqui fique como 0 sobre h, que é o próprio zero. Se eu tentar aplicar o limite quando h tende a zero, é independente de h. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Para toda função constante, ou seja, se eu tiver que derivar um valor numérico, sua derivada vai ser sempre zero. E isso você sabe também se utilizar a geometria analítica. Essa reta aqui, ela está no formato mx mais n. Só que o nosso coeficiente angular, ou seja, a imagem das nossas funções da derivada de uma função, é nulo, é um valor zero, sempre é nulo. Ou seja, a derivada da nossa função constante, de toda e qualquer função constante, é sempre zero. Depois, vamos para a regra da potência, e ela vai ter alguns estágios que eu quero argumentar com você. Muito bem. Tratando de funções potenciais, o que é que são funções potenciais? São funções em que eu escreva x elevado a um dado n, em que esse n é um número inteiro, ou também real. Essa regra vale também para expoentes reais. Mas se atendo primeiro aos expoentes inteiros, vamos começar com o caso base, que é x elevado à primeira. Vamos fazer sua derivada. Se eu realizar a derivada de y igual a x, eu vou ter aqui o meu limite para quando h tende a zero de f de x mais h. F de x mais h, sendo a minha função f de x igual a x, é o próprio x mais h. Menos a minha f de x, que é a própria x, dividido por h. Você percebe que esses termos aqui eles se simplificam. E eu vou ter somente h sobre h. Isso aqui é simplificado e torna-se 1. Isso quer dizer que
termos em x à primeira, sua derivada é sempre 1. Mas agora, vamos analisar quando for x ao quadrado. Em x ao quadrado, a gente faz o limite para quando h tende a zero da nossa f de x mais h. Já expandindo ela como é x ao quadrado, eu vou ter x ao quadrado mais o meu h ao quadrado mais 2 vezes hx, menos a f de x, que é o próprio x ao quadrado, dividido por h. Você já conhece essa história. Esse cara simplifica com esse. E aí eu vou ter aqui termos em função de h, em que eu posso eliminar um h desse aqui com um desse aqui e um desse aqui. E dessa forma, eu vou ter aqui para o meu resultado do limite h mais 2x. Quando eu fizer h tender a zero, o meu resultado da minha derivada dessa função x ao quadrado é apenas 2x. Vamos tentar para x ao cubo agora. Quando for x ao cubo, eu vou parar por aqui. É o limite para h quando ele tende a zero da expansão do cubo. A expansão do cubo, se você lembra, é x mais h vai ficar x ao cubo mais h ao cubo, como é uma soma, 3 vezes x ao quadrado h mais 3 vezes xh ao quadrado, menos a minha função f de x, que é o próprio x ao cubo, dividido por h. Você já conhece essa história, que eu já contei várias vezes, de que esse termo cúbico simplifica com esse termo cúbico, e eu vou ter somente aqui termos em função de h, que eu posso simplificar com esse h do denominador. Um desse aqui com um desse daqui, ficou expoente 1, um desse com desse, um desse com esse aqui, ficou expoente 2. De forma que o meu resultado, ele fica aqui, ó. Vou escrever aqui embaixo. Ele vai ficar h ao quadrado, que é o que sobrou, mais 3x ao quadrado, mais 3xh. Fazendo o h tender a zero, esse cara tende a zero, esse cara aqui tende a zero, e faz esse termo todo tender a zero. Eu tenho aqui 3x ao quadrado como derivada da função x ao cubo. Bem, perceba o seguinte. Deixa eu só completar esse quadro aqui. A derivada da função x, a gente já viu que é 1. Mas e a derivada de uma função x elevado a n? Eu quero que você perceba o seguinte. Perceba que a minha função era x ao quadrado. Eu derivei, eu encontrei 2x. Perceba que a minha função era x ao cubo. Eu derivei e encontrei 3x ao quadrado. Se você perceber um padrão, e ainda ressaltando aqui, a função era x, virou 1. Ou, se você preferir olhar de uma forma subentendida, x a zero. Se você perceber o padrão aqui, o que é que está acontecendo? O meu expoente, ele desce e se subtrai a uma unidade dele. Ou seja, se eu tiver agora funções como y igual a x à quarta, se você fizer as contas pela definição formal de limite, você vai encontrar que a derivada dessa função vai ser 4x ao cubo. Se você fizer x à quinta, vai ser 5x à quarta. Isso vai se repetir para toda a potência inteira. Não só de expoentes positivos inteiros, como também inteiros negativos, racionais. Então, a segunda regra, que é a regra da potência, diz que quando eu derivar uma função potencial, em que esse n aqui é um número real, o que é que eu vou fazer? Eu estarei fazendo o seguinte, eu estarei fazendo n vezes x elevado a n menos 1. Esse meu expoente desce multiplicando e eu subtraio 1 do expoente do meu termo em x. Essa é a regra da potência. Vamos para a regra 3, que é a regra da multiplicação por uma constante. Bem, eu tenho aqui uma função g de x, que ela é uma função f, só que eu vou multiplicar ela por um número. Qual seria a sua derivada? Sua derivada, fazendo pela definição formal de derivadas com limites, é o limite para quando h ele tender a zero, de quê?
f de x mais h menos f de x sobre h. Primeira pergunta, quem é o meu f de x mais h? Ele seria aqui a minha função g, ou seja, f de x mais h menos a minha f de x sobre o h. Vamos identificar. Eu estou trabalhando com a função g. Dessa forma, o que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o seguinte, substituindo aqui, minha função ela vai virar c vezes a minha f de x mais h, menos a minha função f de x, que é a própria g que eu estou tratando. É c f de x. Se você colocar essa constante em evidência, e pelas regras de operações de limites que a gente viu lá atrás, quando tem uma constante dentro do limite, a gente põe ela para fora multiplicando e realiza o limite dentro da função. Ou seja, isso aqui eu posso escrever como a constante que multiplica o limite para quando h tender a zero da minha razão, da f de x mais h menos a f de x sobre h. Se você perceber, isso aqui é exatamente a minha definição inicial da derivada. Isso significa o seguinte, para toda e qualquer função que eu tenho a constante multiplicando ela, isso quer dizer que é a mesma coisa de eu fazer a constante de fora e derivar a função logo em seguida. Essa é a regra da multiplicação por uma constante. Sinto muito pelo barulho, mas não posso fazer nada, por enquanto. Em seguida, a gente vai para a regra da soma e da diferença de funções. Quando a gente estava montando gráficos de funções, fazendo a composição de funções, por meio das operações de soma e subtração, a gente tem uma regra de derivação justamente para ela. Dado que eu tenho uma função f de x grande, que é a soma de duas outras funções, ou subtração delas, p mais ou menos q, qual será a sua derivada? Pela definição formal que você já está cansado de ouvir, o limite para quando h tender a zero da f de x mais h menos f de x, isso aqui vai se tornar o quê? Isso aqui vira a p de x mais h mais a q de x mais h, que é a primeira parte, menos a minha p de x menos a minha q de x. Deixa eu tirar a minha câmera da frente. Dividido por h. Vamos reorganizar os termos. Isso aqui eu posso escrever como limite para quando h tender a zero da minha p de x mais h menos a minha p de x dividido por h, mais ou menos, né, a depender aqui do sinal de Q, aqui é menos ou mais ou menos, a minha Q de x mais h, menos a Q de x, dividido por h. Tudo isso aqui dentro desse limite. O que é que eu fiz? Eu basicamente juntei quem é P com quem é P, quem é Q com quem é Q, e todos estão sob o mesmo denominador. Se você lembra das regras de operações com limites, o limite da soma ou da diferença é a diferença ou soma dos limites. Isso significa que eu posso escrever isolado o limite para quando h tender a zero do primeiro cara, que é o P de x mais h menos o P de x dividido por h, mais ou menos o limite para quando o meu h tender a zero de quem? Q de x mais h menos a Q de x sobre h. Se você perceber, isso aqui é a derivada da função p, isso aqui é a derivada da função q. Isso significa que a derivada da soma ou diferença de funções é a derivada da primeira, mais ou menos a derivada da segunda. Dessa forma, é a mesma coisa que eu escrever. d dx da minha p de x
mais ou menos d de x da minha q de x. Simples e fácil. Essas aqui são as 4 primeiras regras de diferenciação que você tem que saber. A regra da constante, a regra da potência, regra da multiplicação por uma constante e a regra da soma e diferença. Agora, a gente vai inspecionar uma função especial. Para funções exponenciais, isso aqui é totalmente diferente de funções potenciais. Funções potenciais têm o formato x elevado a a. Eu estou tratando de exponenciais, ou seja, x é o meu expoente. São funções de formato a elevado a x. São coisas distintas. Mas muito bem, vamos analisar, fazendo o mesmo procedimento cirúrgico que a gente estava fazendo. Vamos escrever o limite para quando h tender a zero disso aqui. A função é y igual a x, ou seja, f de x mais h menos f de x. Eu vou fazer com que seja a elevado a x mais h menos a elevado a x dividido por h. Muito bem. A gente vai usar uma propriedade de potência que diz o seguinte. Quando eu tenho a soma nos expoentes, significa que é um produto das bases, cada um com seu expoente. Significa que eu vou escrever como a elevado a x vezes a elevado a h menos a elevado a x. Tudo isso aí eu vou dividir por h. Seguindo aqui, eu vou pôr como a elevado a x, vou isolar aqui, a elevado a x que multiplica a elevado a h menos 1 dividido aqui tudo por h. Bem, se você perceber, o limite que eu estou tratando é em h. Esse a de x, ele não tem nada a ver com a história do limite. Eu posso colocá-lo para fora. Isso aqui, basicamente, eu posso escrever da seguinte forma. A elevado a x que multiplica o limite de h tendendo a zero da minha razão de a elevado a h menos 1 sobre h. Isso é muito interessante, porque me diz o seguinte. A derivada de uma função exponencial é a própria função vezes uma constante. Porque isso aqui vai me gerar um número. E muito bem. Que números podem sair daqui? Percebam uma coisa. Quando eu trato de que h ele tende a zero, significa o seguinte. Significa que isso aqui é basicamente a minha derivada da função em zero. Ou seja, na minha função derivada, quando eu tiver a imagem zero, eu acho que eu perdi... Ah, não, está aqui a gravação. Isso significa que, quando a minha derivada eu tiver valor em x sendo zero, isso aqui é a minha função derivada de uma função exponencial. Veja que interessante. E certo, tudo bem, eu entendi. Mas fica a pergunta, que números podem sair daqui? Se você observar, o limite está sendo aplicado em h. Isso significa que isso depende da base da minha função exponencial para definir que número é esse daí, que é proporcional à minha função. Vamos dar uma inspecionada um pouco mais a fundo. Aqui eu tenho a tabela de valores que eu trouxe do Excel. Eu tenho aqui vários valores de h. E se você fizer para a base 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai, você vai encontrar os respectivos valores atrelados a essa constante de proporcionalidade que existe, que é o f' de zero entre a função exponencial e a sua derivada, que é isso aqui. E muito bem. Agora eu quero que você repare quando a for 2 e 3. Se você reparar, quanto menor for o h, ou seja, enquanto o h ele estiver tendendo a zero, o resultado do meu limite para essas respectivas bases aqui, ele apresenta
um valor de tendência. Significa que ele vai se aproximando cada vez mais de um certo valor. E fica uma pergunta interessante no ar. Você observa que entre 2 e 3 pode existir algum número de tal forma que o valor desse limite aqui ele seja igual a 1. Ou seja, se isso aqui será igual a 1, isso quer dizer que existe alguma função cujo o número da base dela é tal que quando eu fizer a derivada dessa função a de x, y igual a a de x, a elevado a x, a sua derivada é igual à sua função original. E aí vem a pergunta, que número seria esse? Esse número, ele vem de um caso interessante, de um problema matemático interessante. Esse aqui é o Euler, o famoso matemático da equação de Euler que você vê em poliedros. É o famoso Euler do número de Euler, da identidade de Euler dos números complexos. Mas o que eu quero me ater aqui é o que a gente chama de número de Euler, o famoso E, que vale 2,7185 e alguma coisa. De onde é que vem esse número? Esse número vem de um problema que é o seguinte. Eu tenho aqui um marco alemão. Eu tenho o equivalente a R$1. E eu quero saber o seguinte. Eu tenho um problema financeiro que eu quero saber. Em quanto tempo eu ficarei rico fazendo N capitalizações desse dinheiro? Ou seja, eu vou deixar esse R$1 guardado no banco, vou deixar passar um tempo e eu quero saber em quanto tempo, ou seja, em que valor de N capitalizações eu devo fazer para que eu fique rico. E basicamente eu preciso perguntar duas coisas. Quanto é que vale esse valor no final da minha capitalização e em quanto tempo eu ficarei rico. Aqui, se você não está enxergando, é a fórmula de juros compostos. O capital inicial, 1, mais a taxa de capitalização pela medida de tempo, e aqui é quantas vezes passar o tempo. E aí você pode fazer se for anual, mensal, diária. E aí o que é que acontece? Quando eu aplicar o limite para quando esse n ele tender ao infinito, eu percebo que mesmo que esse dinheiro fique parado no banco e que ele fique lá por toda a eternidade se capitalizando, seja ele aí diariamente, anualmente ou até mesmo a cada segundo ele se capitalizar, eu nunca ficarei rico. Na verdade, eu não terei nem 3 marcos alemães na minha conta. Significa que quando eu fizer o limite dessa expressão aqui, 1 mais 1 sobre n elevado a n, esse resultado, curiosamente, ele converge para um lugar. E esse limite aqui, ele é resolvido por matemática mesmo. Você vai fazendo computação. Você vai computando os valores e vai calculando para ver onde é que ele chega. Quando esse n tender ao infinito, eu vou ter o famoso número de Euler, que ele vale mais ou menos aí o 2,7185. Que é o que vai preencher essa tabela aqui. Eu vou lá para o Excel para lhe mostrar o que é que está acontecendo. E aqui está. Deixe-me pôr aqui no tema claro. E aqui. Aqui as fórmulas estão ocultas. Depois que eu revelar, você vai ver. Esse aqui, no topo, é o número de Euler. Isso que eu vou revelar são os valores que ele tende. Olha só, aquele limite, esse limite aqui, quando a base A for substituída aqui pelo número de Euler, o 2,71, esse limite, quando h tender a 0, ele dá exatamente igual a 1, como eu vou mostrar aqui. Enquanto h ele vai diminuindo, esse número a aqui ele vai tendendo cada vez mais próximo de 1. Então, o número de Euler ele é o número necessário em uma função exponencial para que
a derivada seja exatamente igual à sua função. O que mais eu posso dizer dessa descoberta interessante? Isso significa o seguinte, que lá no gráfico de uma função exponencial, que é algo mais ou menos assim, aqui é o número 1. Essa aqui é a função y igual a e elevado a x. Significa que aqui, a minha reta tangente, que é a minha derivada, ela tem exatamente inclinação 1. Aqui nesse ponto aqui. Já que segue isso aqui. F' de 0, que é a própria e de x também, é igual a 1. E elevado a 0 me dá 1. Então está aqui a quinta regra de derivação especial que a gente precisa saber. Outras exponenciais de outras bases a gente vai abordar mais na frente. Mas eu quero que você olhe e compreenda a beleza dessa função aqui em particular, que é a função e elevado a x. Ela vai aparecer em muitos, mas muitos momentos do curso de cálculo. Então, sempre que você derivar a função e elevado a x, por conta desse limite aqui, dado que o meu número é o número necessário para que esse limite aqui ele tenda a 1, configura essa situação aqui, em que se eu estiver derivando a função e elevado a x e é tal que essa constante de proporcionalidade vezes a minha própria função é a minha derivada, em f' de 0, para essa base aqui, essa constante é igual a 1, exatamente. Ou seja, sempre que você derivar a função e elevado a x, você vai ter como derivada também a função e elevado a x. E muito bem, essa foi a aula de hoje. Só uma curiosidade rápida antes de eu encerrar. Por que o número de Euler ele tem a letra E? Não é por arrogância do Euler, nem nada do tipo. É porque em muitos livros de matemática antigamente sempre se utilizavam as 4 primeiras letras do alfabeto, A, B, C, D, para nomear constantes, etc. Como ele viu que esse padrão se repetia sempre, ele quis ser diferente. Como E é a próxima letra depois de A, B, C, D, ficou que o número de Euler ele vai receber a letra E. E coincidentemente, ficou como a letra também do nome dele. E muito bem, essa aqui foi a aula de hoje da parte 1 das primeiras regras de derivação. Na próxima aula a gente vai investigar as regras do produto e do quociente. Na verdade, ele vai ser um segundo vídeo, porque o próximo ele vai ser o vídeo de exercícios, a gente aplicando essas regras de derivação. Não vamos mais fazer limites para encontrar derivadas. Vamos simplesmente aplicar as regras de derivação que a gente aprendeu aqui. E muito bem, essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha utilizado para aprender. E eu vejo você no próximo vídeo.